Expectativa é grande para a entrada do Fluminense no gramado aqui do Engenhão. Fluminense vem pintando. Fernando Henrique passando os jogadores do Fluminense. Conca também, o zagueiro Gum. Vem aí o Fluminense para o gramado aqui do Engenhão. Torcida do Fluminense grita forte aqui no Engenhão, muitas bandeiras, pó de arroz. Claro que para o Fluminense o jogo é importantíssimo, vale a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que tem 41 pontos, melhor ataque do campeonato. É o time com o maior número de vitórias até agora na competição, são 12 vitórias, 36 gols marcados até agora do Brasileirão. E o Fluminense marca a presença no campo de jogo. Vamos aproveitar então para confirmar as duas escalações. A gente começa com o Fluminense. Fluminense que hoje só vem com o Washington na frente, formação de 3-6-1. O Fluminense vem a campo com a seguinte formação: Fernando Henrique no gol com a número 1. Gol número 3, Leandro Eusébio 4, André Luiz com a número 5, são os 3 zagueiros. O Mariano é o ala pela direita com a número 2. Meio de campo tem o Valência 7, Fernando Bob com a 8, o Deco com a número 20 e o Conca encostando de vez em quando no Washington com a número 11. O ala pela esquerda é o Júlio César com a número 6 e o Washington é o único atacante, o técnico Muricy Ramalho, montando o esquema do Fluminense com 3-6-1. Aí para você o esquema do time tricolor. Vamos então ao banco de reservas do Fluminense, com 12 Rafael, 13 Cássio, Carlinhos número 14, 15 Marquinho, 16 Thiaguinho, 17 Belete e 18 Rodriguinho. Vamos confirmar agora o Corinthians. Corinthians comandado pelo Adilson Batista. Vem a campo com o Júlio César no gol com a número 1, Alessandro 2, Paulo André 13, William 4, Roberto Carlos com a número 6. Meio de campo tem o Paulinho no lugar do Ralf hoje com a número 15, o Jusilei com a número 8, Elias com a 7, o Bruno César com a 10, o ataque Jorge Henrique com a número 23 e o escolhido pelo Adilson Batista, o Yarley com a número 21, vai formar dupla de ataque com o Jorge Henrique, formação tática do Corinthians do 4-4-2. Corinthians que tem o Bobadilha no banco, que é o goleiro com a número 34, Leandro Castan número 14, Moacir 28, Boquita 18, Danilo 11, Edu Gaspar com a número 17 e o Souza com a 19. Trio de arbitragem, Carlos Eugênio Simon da FIFA do Rio Grande do Sul apita o jogo. Seus auxiliares, Roberto Bratz da FIFA do Rio Grande do Sul e o Alessandro de Matos da FIFA da Bahia. Lucas, Janaína. tô aqui ao lado do Deco, que hoje enfrenta o time que te lançou como profissional. Deco, queria saber se é diferente para você. Não, é diferente, óbvio. A história Corinthians foi a minha última no Brasil, primeira e última. Então tenho um carinho especial pelo clube, mas hoje estou aqui do lado do Fluminense, que é o que importa para mim, e quero vencer o jogo. Bom jogo para você, Deco. Muito obrigada. Bruna Gosling. Janaína, já tive que liberar aqui o Bruno César, vai começar a partida. E um detalhe, os jogadores do Corinthians estão jogando com uma faixinha preta no braço, em sinal de luto. O pai do Dr. Paulo, médico do time, faleceu. Gentileza. Obrigado então, Bruna Gosling, trazendo informações do Corinthians. Vai começar a partida aqui no Engenhão. Jogo mais aguardado da rodada, jogo que realmente é muito esperado, muita expectativa. O líder contra o vice-líder. Vale muito, vale a liderança e muito mais o Campeonato Brasileiro. O time que ganhar esse jogo pode ganhar muita moral daqui para frente. Faltando depois dessa rodada, 16 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. O Carlos Eugênio Simon olha para os seus assistentes. Vai começar o jogo aqui no Engenhão. Posicionados o Washington e Conca, e você tem uma imagem geral aqui do estádio do Engenhão, estádio Olímpico João Avelange. Fernando Henrique fazendo a sua oração antes do início da partida. Tá valendo. Começa o jogo, saída do Fluminense. Você acompanhando a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Engenhão.
Bola chega na direita pro Gum. Já veio ali o Deco tocando pro Conca. Conca tenta jogada individual. Rolou pro Deco pelo meio. Bola vai sobrar com o time do Fluminense. Passe na frente é bom. Washington impedido. Marcação do Roberto Bratz, hein? E o Muricy Ramalho reclamou. Vamos acompanhar de novo o lance. Realmente na frente. Na hora do passe do Fernando Bob, estava impedido mesmo, hein, Led? Exatamente, Lucas. Estava um pouquinho à frente, ele avançou um pouquinho antes do passe do campo. Torcedor do Fluminense grita aqui no Engenhão. Torcedor do Corinthians tenta responder. Engenhão, que é a nova casa do Fluminense, a nova casa do Flamengo também, nesse Campeonato Brasileiro. Já era a casa há muito tempo do Botafogo, né? Fluminense que vem de derrota para o Atlético Goianiense por 2-1 no Serra Dourada. Levou o segundo gol nos acréscimos com um jogador a mais em campo, né? E o Corinthians também vem de derrota, perdeu para o Grêmio por 1-0, jogando no Pacaembu. O Grêmio que acabou tirando a invencibilidade do Corinthians, jogando em casa no campeonato. Bola chegando para o Leandro Eusébio, ele recua para o Fernando Henrique. Toque de cabeça para trás ali do William. Bola chegando no goleiro Júlio César. Lembrando que no primeiro turno o Corinthians ganhou do Fluminense. O jogo aconteceu no Pacaembu, vitória por 1-0, gol do Chicão cobrando falta. Logo com 12 minutos de partida. Jusilei vai se mandando com a bola dominada. Conseguiu se livrar bem da marcação, Deco tenta acompanhar. Ainda o Jusilei busca a inversão de jogada. Subiu primeiro André Luiz, se antecipando, cortando de cabeça. Sobra ainda é do Corinthians. Jorge Henrique girou. Tentou o toque na frente. Bola ficou de graça com o Mariano. Saiu na base do chutão. Toque de cabeça do Roberto Carlos. Fica uma disputa intensa ali daquele setor do campo. E o Roberto Carlos conseguiu tocar mais atrás com o Paulinho, que hoje substitui o Ralf. Lédio Carmona. O Ralf faz muita falta para o Corinthians. O Paulinho é bom jogador, um jogador que compõe também quando o Adilson Batista precisa dele. Agora o Ralf tem mais entrosamento, jogando ao lado do Jusilei e também do Elias. Faz falta. Desfalque de última hora do Corinthians. O Ralf, a Bruna Gosling já informou. Roberto Carlos. Mariano cercando naquele setor. Bola chega para o Jusilei. Vem o Deco cercando também na marcação. Bola passa pelo Washington. Sobra com o Paulo André. Vai se mandando com a bola dominada. Toque na frente é bom. Olha o Elias na entrada da grande área. Paulo André também. Chega o Fluminense conseguindo a roubada. Conca. Já consegue se livrar da marcação. Conca na enfiada de bola para o Júlio César. Bola cumprida. Saída do goleiro Júlio César. Xará do lateral do Fluminense. Saindo do gol para fazer a defesa. Alessandro tocando mais atrás com o Jusilei. Aí para o Júlio César mais uma vez. E o torcedor do Fluminense não para de cantar, não para de gritar aqui no Engenhão, hein? Faz uma festa bonita realmente o torcedor tricolor. Chegada do Yarley, acabou perdendo na dividida. Roberto Carlos tentou chutar direto para o gol de muito longe, acabou errando o alvo. PFC, sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Toque de cabeça do Washington, bola veio no peito do Deco, faz o domínio. Toca para o Júlio César, outra vez o Deco, levanta a cabeça, tem habilidade. Faz o giro para cima da marcação. Aí o lançamento muito longo para o Júlio César, o Alessandro vai chegar primeiro. Jogando com o Paulo André. Mais uma vez o lançamento longo, mas o passe saiu defeituoso, né? André Luiz recuperou, olha o Conca. Chegou, Carlos Eugênio Simon mandou seguir. Deco faz a proteção. Ele com o Conca pertinho dele. Daí bola para o argentino, daí para o Deco. Toca a bola o Fluminense, 0-0.
Passamos de 5 minutos. Primeiro tempo aqui no Engenhão. Lucas, Vamos à informação. você falava do ânimo do torcedor do Fluminense, que se acostuma com o Engenhão ainda como a nova casa do Fluminense. O time que jogou aqui 11 vezes, viu? Tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas com aproveitamento de 51%. Não é aquele aproveitamento, né, Janaína e amigos do PFC, mas de qualquer maneira, o Fluminense precisa realmente se acostumar. Não tem outro jeito. É uma reta final de campeonato, mais 16 rodadas e o Fluminense precisa jogar em casa aqui no Engenhão, né? E fazer o dever de casa. Olha o lançamento para o Washington. Mais um impedimento marcado do único atacante do Fluminense hoje. Lédio Carmona, essa formação do Fluminense com o Conca encostando um pouquinho no Washington. O Washington realmente estava impedido. E o Washington como único atacante. Te agrada essa formação? Eu prefiro, evidentemente, o Washington jogando ao lado do Emerson. Como não tem o Emerson e o Muricy não confia no Rodriguinho, essa é a melhor alternativa. Agora, vai precisar que o Deco encoste também, porque o Conca está marcado pelo Paulinho. O Deco vai ter que aparecer para o jogo e principalmente os dois laterais, Mariano e Júlio César. O Muricy quer que os dois laterais hoje sejam atacantes, quer que ataquem o tempo inteiro. O Fluminense vai ter que o seu desafogo pelos lados do campo. Falta marcada em cima do Paulinho, que você vê no detalhe. Hoje é o primeiro volante do Corinthians, o Paulinho. Cobrança de falta já aconteceu, tá aí o Jusilei. Deco cercando, Roberto Carlos tentou o passe de primeira e o Adilson Batista deu uma bronca no Jusilei, hein? Ele errou um passe curtíssimo para o Roberto Carlos. Gritaria do Adilson Batista que você pode ouvir. Leandro Eusébio, um drible arriscado, hein? Perigoso para cima do Yarley. Washington, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Olha o toque para ele, mais um impedimento marcado. Olha, é o terceiro impedimento, nós temos 7 minutos de jogo. Terceiro impedimento do Washington e ele reclama muito. Olha, mas de novo estava mal posicionado o Washington. Ele tem que ficar um pouquinho atrás do último zagueiro, hein, Lédio? Não adianta ele reclamar do Roberto Bratis, o assistente. Ele tem que prestar atenção no jogo, no posicionamento dele. Ele estava mais à frente do que nos 2 primeiros lances. Subiu algum para tentar a cabeçada, a resposta do Corinthians. O Yarley tentou chegar. Melhor para a defesa do Fluminense. Conca. Mariano se mandou. Passe para ele. Bola comprida. Vai chegar primeiro o William. Jogando para a lateral. Corinthians que defende uma invencibilidade de 10 partidas contra o Fluminense, né? A última vitória do Fluminense foi em 2005 no Campeonato Brasileiro do primeiro turno. De lá para cá foram 10 jogos, 5 vitórias do Corinthians e 5 empates. Jorge Henrique foi desarmado. Toque de primeira do Fernando Bob, daí pro Deco. Tenta botar velocidade agora no contra-ataque do Fluminense. Deco mais um drible. Bonito toque pro Conca, evolução pro Deco. Que jogada maravilhosa daqui, invadiu a área, vai bater. Bateu pra fora. Uma linda jogada. Deco com Conca. A tabela saiu, Deco bateu pra fora. Primeira grande chance do Fluminense no jogo. Lédio Carmona. Jogadaço, é exatamente isso que o Muricy quer. Que os dois jogadores tenham liberdade para atuar. Conca e Deco. Se jogar assim o tempo inteiro vai ficar difícil para o Corinthians. Até porque o Corinthians está com uma dificuldade de saída de bola. O Corinthians espera o Fluminense e tenta buscar contra-ataque. Até agora não conseguiu encaixar nenhum. E a gente viu ali no detalhe o Washington, né, falando pro Deco, olha, eu estava livre, mas é aquela história, né? O Deco como entrou livre na área, depois daquela tabela, tem que chutar, né? Jogador profissional fica com vontade de chutar essa bola. Ele chutou, quase fez o primeiro gol do jogo. Olha o gol. Mais uma vez o Deco. Toca para o Fernando Bob. Passe curtinho para ele, perdeu na dividida. Corinthians tenta armar o contra-ataque agora com o baixinho Jorge Henrique. Daí para o Yarley. Faz o domínio, tá difícil para ele, hein? Proteção. Tocou com Elias, daí para o Roberto Carlos. Yarley aberto pela esquerda. Passa na frente para o Bruno César, que deu um chutão na bola, hein? Bruno César, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tem 9 gols, junto com o Washington também 9 gols. E o Elias, do Atlético Goianiense, também 9 gols no Campeonato Brasileiro. Se livrou de um cartão amarelo de graça, era o Bruno César. Pois é, deu um bico na bola. A bola estava saindo já, não alcançaria. Deu um bico na bola, né? Aí o Washington. Abre aqui. Paulinho tá dando bote errado lá na frente, caralho. Vamos, Yari.
Voz do Adilson Batista, gritaria do Adilson Batista. Confirmando hoje os jogos desta 22ª rodada. O Santos ganhou do Atlético Goianiense por 4-2 de virada. O Atlético chegou a fazer 2-0 no Santos. Cruzeiro 4-2 para cima do Guarani. Grêmio 1, Palmeiras 2. Goiás 4, Botafogo 1. Bom resultado para Fluminense e Corinthians. E Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1. Lateral para o Fluminense cobrar com o Mariano. Movimentação do Conca, mas muito marcado o argentino. Ele joga para dentro da área para o Washington. Aí não alcançou. André Luiz. Chutão para frente. O Washington estava impedido, ele nem foi na bola. Lucas. Vamos à informação. Você falava há pouco dos últimos confrontos. O Corinthians venceu o Fluminense no primeiro turno com um gol do Chicão, que hoje também é desfalque, quando ainda era comandado por Mano Menezes. Ele que está aqui acompanhando a partida em um camarote, atual técnico da seleção brasileira. Aliás, o Mano Menezes, ele está com esse trabalho de acompanhar alguns dos principais jogos do campeonato. E hoje é um jogão para ele acompanhar também, né? Fluminense, Corinthians, o líder contra o vice-líder. Tem que estar aqui realmente o Mano Menezes. Ele já foi a 16 jogos desse campeonato brasileiro, acompanhando no local, né? No local do jogo, no estádio, junto com seu auxiliar, o Sidney Lobo. Está fazendo o trabalho dele, o Mano Menezes, né, Led? Muito bom esse começo do Mano, participando do trabalho interno, observando os jogadores, saindo de casa, né? Não entrando, não ficando naquele pedestal de técnico da seleção brasileira que não aparece nunca, só nos jogos do Brasil. Tem que aparecer mesmo, tem que trabalhar, fazer as observações. Tudo está no contexto do trabalho do técnico da seleção. Aí a opinião do Lédio Carmona aqui no PFC. Saudação especial para você que está ligado no PFC Internacional fora do país. Olha o Deco. Passe na frente, o Washington vai bater pro gol. Conca dominou, rolou mais atrás, Mariano, lance é bom. Olha o levantamento na grande área, bola desviou. Deco, toque por cima. Chegou tocando de cabeça o Valência. Olha o Mariano, abre o jogo na direita pro Conca. Mariano passou pedindo bola, Conca resolveu prender. Agora sim, toca na frente pro Deco, na linha de fundo. Preparou o cruzamento, ele toca por último na bola. E acaba saindo o tiro de meta. Vamos ver aquela tabelinha de novo? Deco com Conca, hein? Jogadaça mesmo. Olha aí de novo, ó. Conca e o Deco pegou de primeira. Conseguiu botar na frente, dentro da área já. Ele finalizou, a bola passou pertinho do ângulo direito. Realmente uma linda jogada do Fluminense logo no início da partida. Chegando mais uma vez o Corinthians. Paulinho caindo por ali. Bola saindo em lateral. E você viu o Júlio César que hoje voltou para a área esquerda. No time comandado pelo técnico Muricy Ramalho. Aí o Yarley se posicionando dentro da área. Marcação do Valência, o colombiano para cima dele. Lateral cobrado mais atrás. Jogada do Elias. Está difícil ali o Alessandro também. Yarley chegou cometendo a falta, o Yarley. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. E o auxiliar do Mano Menezes, né, o Sidney Lobo, estava hoje na Vila Belmiro, acompanhando a virada do Santos para cima do Atlético Goianiense. Santos 4-2 para cima do Atlético Goianiense. Tem que ficar observando os garotos da Vila, né? Os garotos do Santos, já que o Santos cede muitos jogadores para a seleção brasileira. Júlio César faz o domínio, encara a marcação, vai tentar partir para cima. Prende bola, bem perto da linha de fundo. Toca mais atrás. Bola chega para o Deco. Toque curtinho com o Fernando Bob, daí para o André Luiz. Lembrando que o Fluminense nesse meio de campo não tem o Diogo e também o Diguinho, né? Fernando Bob está voltando hoje e é titular junto com o Valência no jogo contra o Corinthians. São os dois volantes do Fluminense. Olha aí o Mano Menezes, ó. Numa cabine aqui do Engenhão. Num camarote, né? Praticamente aqui do Engenhão. Está acompanhando o jogo. Atento a Fluminense Corinthians, o jogo mais aguardado desse Campeonato Brasileiro até agora. Por enquanto 0-0. Cruzeiro hoje ganhou, hein?
Botafogo perdeu, mas o Cruzeiro ganhou, chegou a 40 pontos, botou pressão. Washington. Deco. Faz a proteção, prende a bola, tentou o passe para o Mariano nas costas do Roberto Carlos. Mariano correu muito. Olha, ganhou escanteio, mas o Roberto Bratti disse que não. Me deu a impressão de que o último toque foi do Roberto Carlos. Mariano reclamou, o Washington também. Foi ou não foi, Lédio? Ver a repetição da jogada, me pareceu que o último toque também foi do Roberto Carlos, mas não ficou muito claro não. Foi meio dividida essa bola, né? Dividida, essa é a questão. Chega o Corinthians com perigo, abertura do lado direito para o Yarley, faz o domínio, ameaçou o chute, rolou para trás. Toque muito curto para o Bruno César. Fluminense roubou, mas já perdeu a bola de novo. Chegou ali o Paulo André, foi dominado, 2 jogadores para cima dele. Passe para o Júlio César, Alessandro na frente. Tomou a frente, tomou a bola o Alessandro. Tem que sair na base do chutão. Tá difícil para o Corinthians sair, porque o Fluminense pressiona na marcação. Acabou dando certo para o Fluminense. Conca. Fernando Bob. Passe na frente, era para o Washington. Leandro Eusébio. É o homem da sobra, né, desse esquema do Muricy com 3 zagueiros. Mais uma vez aí o Mano Menezes acompanhando o jogo, técnico da seleção brasileira. Adilson Batista tá gritando com o Elias, hein? Tá pedindo pro Elias trocar de posição com alguém ali nesse time do Corinthians, viu? Ele quer que o Elias se movimente mais no meio campo dele, a partir do Elias se movimente. Tem a mesma movimentação de Conca do Deco no ataque no meio campo do Fluminense. O Corinthians está muito estagnado, está muito parado em campo, está muito previsível. Mariano, bonito toque de primeira pro Deco, já dentro da área. Tentou o cruzamento, era pro Washington, bola chegou para ele, ajeitou para quem vem de trás. Ninguém chegou. Alessandro na roubada. Tenta armar o contra-ataque pro Corinthians. Bola bem aberta na direita pro Bruno César. Faz o domínio por ali. Alessandro. Yarley. Já girou para cima da marcação. Vai para o chão. Yarley, o árbitro marcou a falta. O Elias já cobrou. Chega o Corinthians com perigo. Jusilei tocou na frente. Bruno César. Passe errado mais uma vez. Paulinho recupera. Alessandro. Começa tudo de novo com o William. E olha, até que o público aumentou aqui no Engenhão, mas realmente não lotou a arquibancada do Engenhão não, viu? O Estádio Olímpico João Avelange hoje não tem a sua lotação máxima. Foram 36 mil ingressos colocados à venda hoje aqui. Muito pelo contrário, né? Dá para ver alguns espaços grandes, espaços vazios grandes aqui no Engenhão. Mariano. Bola para o Valência. Aí para o Gum. E olha, o Valência caiu, o torcedor reclamou. Carlos Eugênio Simon. Parece que ele não viu, né? Reclamação do torcedor do Fluminense foi dessa entrada aí. Não, ele viu sim. E o Valência ficou sentindo. A entrada foi do Jusilei. Jusilei que já foi convocado pelo Mano Menezes para esse amistoso contra os Estados Unidos em agosto, né? O Jusilei foi um dos convocados pelo Mano Menezes. Olha aí os espaços vazios, né? São vários, né? Aqui no Engenhão. Realmente, torcedor até comparece em bom número, mas diante de um jogo contra o vice-líder do campeonato, o torcedor do Fluminense não comparece como se esperava, não. O Fluminense que dos últimos 7 jogos só conseguiu 2 vitórias. Já foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians, os últimos 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas também. Não conseguiu muitos pontos nos últimos 7 jogos, o Corinthians não. Tanto é que nesse segundo turno, o Corinthians ainda não ganhou, né? 1 empate e 1 derrota. Empatou com o Atlético Paranaense na Arena, 1-1. E perdeu para o Grêmio em casa, no Pacaembu, por 1-0. William. Para ninguém. Valência chegou primeiro. Mariano tentou o passe de primeira. Acabou tocando mal na bola. O último toque foi do Deco. A bola saiu. Lateral favorece o Corinthians.
Adilson Batista mais uma vez gesticulando. Pediu para o time avançar mais. E olha, o Muricy até agora meio paradão, hein? Joga assim a bola. Muricy só acompanha o jogo. O Adilson Batista nervoso, gritando o tempo todo. O único momento que ele falou com os jogadores dele foi pedindo que eles dessem mais velocidade ao toque de bola. Aí, formação da Janaína Xavier. Olha o chute de longe. Bola tocou no Leandro Eusébio, ficou de graça com o goleiro Fernando Henrique. Fica sem opção Fernando Henrique. Tá aí a repetição para você, como a bola bate nas costas do zagueiro Leandro Eusébio. Jorge Henrique pediu toque no braço, mas não achei não, viu? William. E Arley. Conca vai lá para tentar roubar, do incansável Conca, né? E hoje tendo que encostar no Washington também para tentar os gols do Fluminense. Fred e Emerson, por enquanto, fora aí de batalha para o Fluminense, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Olha o Yarley, Bruno César. Tentou o passe na esquerda. E a bola chegou muito mais para o volante Valência saindo para o jogo. Mariano, por cobertura para o Deco. Toque errado mais uma vez, o Corinthians recupera a posse de bola. Roberto Carlos. Leandro Eusébio chega na base do chutão. Washington. Caiu, Carlos Eugênio Simon. Nem é com ele, né? E agora ele marcou a falta do Bruno César. E pediu calma para o Bruno César. Bruno César já deu um bico para a lateral. Pediu calma o Simon para ele. Olha a repetição. Essa falta aí o Washington reclamou, mas o Simon não marcou não. Marcou essa falta aí, ó, do Bruno César em cima do Fernando Bob. Lançamento para o Washington, conseguiu fazer o domínio. Toca no meio para o Deco. Olha o Fluminense chegando, Deco contra dois jogadores, está difícil para ele. Acabou perdendo a bola. Valência na dividida. Ganhou duas vezes, mas a bola espirrou e sobrou com o Alessandro. E agora o árbitro marcou a falta do Fernando Bob. Lédio Carmona, 22 minutos do primeiro tempo. E o jogo, hein, Lédio? O jogo já teve melhor para o Fluminense. O Fluminense agora entrou numa fase de errar passe demais. Forçar passe, tentar fazer ligação direto. O Conca está voltando demais, está deixando o Washington sozinho. O Washington invariavelmente impedido. E o Corinthians vai encaixando melhor o seu jogo. Tocando a bola com um pouquinho mais de paciência, encaixando a marcação. Jusilei em cima de Deco e o Paulinho em cima do campo. Roberto Carlos, bonito passe para o Jorge Henrique, tá ali na frente, dominou, rolou para trás, olha o chute, bola desviou, vai pela linha de fundo, escanteio. Se apresentou muito bem o Paulinho para bater pro gol, pé direito, olha a repetição do lance por outro ângulo para você. Bola desviou no Fernando Bob e saiu em escanteio. Torcida do Corinthians se agita aqui no Engenhão. Cobrança do Jorge Henrique, pediu para o Mariano se afastar. Até agora reclamando o Jorge Henrique. Ele queria fazer uma cobrança curta e cobrou curta a si mesmo. Bruno César, driblou fácil o Mariano. Bruno César no cruzamento, bola desviada pela defesa do Fluminense. Sobra com o Júlio César. Tenta ligar rapidamente o lançamento para o Conca, acabou errando. O Lédio já chamou atenção para o excessivo número de passes errados do Fluminense nesse momento do jogo. E Lucas, vamos à informação. Adilson Batista está há mais de um minuto falando com o Ivair, auxiliar dele, que está assistindo o jogo do alto, estava no celular, agora sim vai devolver. Quem vê do alto vê melhor muitas vezes no futebol, né? Então, sempre bom tirar alguma dúvida, alguma coisa que ele não esteja vendo. Alessandro, bola saiu, lateral para o Fluminense. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. O Washington subiu, não achou, mas a bola sobrou com o Conca. O lance é bom, o Conca dominando, prendendo, dois jogadores para cima dele. Rolou para o Deco, passe para o Conca, na frente, a saída do goleiro Júlio César. Conca e Deco. É o meio de campo mais criativo do futebol brasileiro atualmente, Lédio? Com certeza. Quando encaixa então a tabela, funciona muito bem para o time do Fluminense. Agora o Conca tem que fazer exatamente isso, se projetar mais, jogar ao lado do Washington. Tabelar com o Deco, mas aparecer mais na área para definir, para dar opções ao centroavante. O Washington está muito sozinho. O Conca tem que aparecer mais no jogo. Ele está participando mais, mas tem que participar do jogo perto da área do Corinthians. Está voltando demais para ajudar. Elias, passe bonito na frente, olha a chance do Corinthians, pintou o gol, para fora!
Teve a chance o Corinthians com o Paulinho, elemento surpresa. Ele entrou na área, olha a repetição, ganhou do André Luiz, bateu pro gol no canto e a bola saiu com perigo. Era a movimentação que o Adilson pedia. Ele pedia para os volantes deles também saírem para o jogo. O Elias aparecer mais, para o Paulinho sair um pouquinho mais, para o Bruno César entrar na partida. E o Corinthians está começando lentamente a aparecer. O Washington subindo para cabecear. Deco de primeira para o Conca. Faz o domínio, protegeu, ainda o Conca. Se desequilibrou, mesmo assim ele recupera a posse de bola. E o Carlos Eugênio Simon muito pertinho do lance. Marcou a falta. Lucas, Diga. há pouco vocês falavam do Conca, que tem apenas um gol no campeonato, mas tem uma importância extremamente nessa formação ofensiva do técnico Muricy Ramalho. E os números comprovam isso. Dos 36 gols do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 14 tiveram assistência do Conca. É o campeão de assistências, né? A Janaína Xavier chamou a atenção. O Conca realmente deixa os companheiros na cara do gol. E vai o Deco para a cobrança. Provavelmente vai levantar para a grande área, é de longe. E os 3 zagueiros do Fluminense estão lá, hein? Marcando presença. Olha o goleiro Júlio César aí preocupado. Vai o Deco para a cobrança. Agora sim, levantou na grande área, o desvio de cabeça, bola direto para fora, mas tem escanteio, hein? Desvio foi da defesa do Corinthians. Nesse momento, além de Fluminense e Corinthians, estão se enfrentando Grêmio, Prudente e Flamengo, e Vitória e Ceará. São os outros jogos das 10 da noite. E amanhã, às 9 da noite, mais 2 jogos para completar a rodada. São Paulo e Inter, e Vasco e Avaí. Cobrança vai ser do Conca, escanteio pelo lado direito, favorece o Fluminense. Cobrança fechada demais, direto na rede pelo lado de fora. Confirmando que com esse empate até agora entre Fluminense e Corinthians, Fluminense chegaria a 42. O Cruzeiro seria o vice-líder com 40, já que ganhou hoje. E o Corinthians, o terceiro colocado, com 39 pontos. Mas claro, tem muito jogo ainda pela frente. O Carlos Eugênio Simon viu falta do Deco, né? A torcida tricolor reclamou. Fluminense e Corinthians, o grande jogo dessa 22ª rodada do Brasileirão. Aliás, Fluminense e Corinthians que são os donos do Brasileirão até agora, né? Com exceção da primeira rodada, que o Avaí liderou, as duas equipes dividiram a liderança da competição nas demais 20 rodadas até agora do campeonato. 11 vezes o Fluminense foi líder e em 9 rodadas o Corinthians foi líder. E hoje estão se enfrentando. No primeiro turno deu Corinthians. Paulo André. Paulinho. Se mexendo bem o Paulinho ali no meio de campo do Corinthians. Roubada de bola do Fluminense. Conca chegou um pouquinho atrasado. Deco quase roubou. Bola chegou com o Jorge Henrique. Faz o domínio. Abre o jogo na direita. Paulinho vai mandar dali. Pé direito. Bola bate no André Luiz. Sobra com o Washington. Já girou para cima da marcação. Paulinho vai para cima dele. O Washington vai carregando. Não é muito do Washington, né? Mesmo assim, ele conseguiu arrumar o lateral. Olha os dois técnicos aí, ó. Tá mais nervoso o Adilson Batista. O Muricy parece, pelo menos, mais tranquilo, né? Pelo menos não está extravasando tanto quanto o técnico do Corinthians. Conca furou na hora da cabeçada. Ele tentou desviar para o Washington, não conseguiu tocar na bola. Lembrando que Fluminense e Corinthians também são duas das equipes com o menor número de vitórias, de derrotas do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense só sofreu 4 derrotas, o mesmo acontecendo com o Corinthians, e o Cruzeiro também só tem 4 derrotas. O Botafogo perdeu hoje, sofreu a sua 5ª derrota na competição. Conca. Deco de primeira para o Mariano, mais um impedimento marcado. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Mariano. Vem o Fluminense de novo. Toca na frente para o Deco.
Faz o domínio, tenta se livrar da marcação. Aí o Deco, lento demais. O Deco não viu que chegava o Jorge Henrique para conseguir a roubada. Ele reclamou que ninguém gritou que vinha um ladrão por trás dele. Tem que avisar, né? Olha o Elias, bom passe para o Jusilei na frente. Paulinho, vem o Corinthians de novo com perigo. Abertura na direita com o Alessandro. Paulinho encostou com ele. Alessandro para o Yarley. André Luiz acompanhando na marcação. Outra vez o Paulinho. Bola bateu no Valência. Alessandro, Paulinho. Yarley se movimentou, quase na entrada da grande área. Bola para ele. A expectativa é muito grande. O jogo mais aguardado até agora. O jogo mais importante até agora do Campeonato Brasileiro. Vai dando empate 0-0 aqui no Engenhão. Torcedor do Fluminense vai a posse de bola do Corinthians. Duas grandes equipes do futebol brasileiro. Já fizeram 3 semifinais de Campeonato Brasileiro. Fluminense e Corinthians. Gum, bota na frente para o Deco. Bola chega para o Fernando Bob. Tenta botar velocidade agora no ataque do Fluminense. Abertura com o Conca. Júlio César bem aberto pela esquerda pedindo bola. Fernando Bob. Daí para o Deco. Deco girou para cima da marcação. Tentou ganhar. Reclama de falta. O árbitro não marcou nada. Segue o jogo. Lédio Carmona. O Deco está prendendo demais a bola. Nesse momento do jogo, sim, ele estava até fazendo boas tabelas com o Conca, mas o Fluminense num todo caiu, Lucas. O time do Fluminense, nesse momento, está se entregando um pouquinho a marcação forte do Corinthians, está dando espaço para o Corinthians começar a chegar à frente. O Elias está começando a entrar no jogo, tanto que o Valência já colou nele, lá o Fluminense. Olha o Mariano, pegou mal na bola o Mariano na hora do cruzamento, mas meio assustado o William, deu um chutão para a lateral. O próprio Mariano vai para a cobrança. Torcedor do Fluminense se agita. Washington na entrada da grande área. Valência chegou para o Deco, dominou na entrada da área. O passe errado na frente. Bom, chega tocando de cabeça Mariano de primeira, Deco. Aí tocou mais atrás com o Fernando Bob. Passe errado para o Gum. Jorge Henrique chegou e o Gum fez a falta, hein? E é uma falta para cartão. Vamos ver se o Carlos Eugênio Simon vai aplicar o primeiro cartão amarelo do jogo. Não, preferiu ficar só na conversa, porque o Gum chegou na bola, mas o Jorge Henrique, como um foguete é muito rápido, o Jorge Henrique chegou, então ele tocou na bola e no ombro do Jorge Henrique também, hein, Lédio? Mas o pé do Gum estava levantado demais, né? Ele pode não ter tido a intenção de fazer a falta, mas no mínimo foi um jogo perigoso. Dava para discutir o amarelo aí sim. Fluminense e Corinthians aqui no Engenhão. A nova casa do Fluminense, o Engenhão, que não recebe um grande público, mas de qualquer maneira vale muito para o Campeonato Brasileiro, para a sequência do Brasileirão. Paulinho. Alessandro partiu, lançamento para ele. E aí chegou fazendo a proteção Leandro Eusébio para ganhar o tiro de meta. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Chegou o Yarley tocando para o Alessandro. Bola no peito do Deco, dominando. Toca e toca bem para o Mariano, de primeira para o Conca, contra 2 jogadores, o Corinthians consegue a roubada, Jorge Henrique no lençol, bonito lance do Jorge Henrique, na sequência ele perdeu para o Mariano, Fernando Bob, toque para o Valência, tá aí o colombiano jogando com o Deco, passe errado para o Conca, mais um passe errado do Fluminense, o Corinthians recupera, sai para o jogo com Elias, faz boa abertura do lado direito, Bruno César, encara a marcação do André Luiz, Bruno César tentou passar, falta em cima dele. E é uma falta perigosa em cima do artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols. Junto com o Washington, os dois em campo. Bruno César de um lado, Washington do outro. Olha a repetição. Realmente o André Luiz chegou calçando, fez a falta, pegou o pé direito do Bruno César. E é uma falta dali perigosa, hein? Roberto Carlos já pediu para ajeitar. Tem muita gente na frente. E aí você tem a visão, ó,
do goleiro Fernando Henrique, né? Nessa câmera posicionada atrás do gol. Fernando Henrique organiza a barreira do Fluminense, protegendo o canto esquerdo. Olha a distância, quase 23 metros a bola para o gol. Roberto Carlos mais atrás, Bruno César também posicionado. Também tem o Elias, falta perigosa, favorece o Corinthians. Vai o Bruno César, pé esquerdo, bola passou do lado da barreira, toca de cabeça do Paulo André, não tinha ninguém para aproveitar. O zagueiro Paulo André tocou para o meio da área, não tinha ninguém do Corinthians. Fernando Henrique sai na base do chutão. Faltou o centroavante que o Corinthians não tem. Toca na frente, Júlio César. Melhor para o Paulinho. Chegou o André Luiz, toca mais atrás. Bola recuada para o Fernando Henrique, tem que sair na base do chutão. Deco tentou o toque de cabeça. Passe do Jorge Henrique, meio de letra ali, hein? Deu uma enfeitada o Jorge Henrique e se deu bem no lance. Passe do Jusilei, cumprindo a esquerda para o Jorge Henrique. Primeiro chegou o Mariano. Valência, toca na bola. Conca, vem o Fluminense com o Washington. Conca se atrapalhou com o Washington, vai para o chão. E o Carlos Eugênio Simon marca a falta. Na verdade, o Washington atrapalhou o Conca, né? O Conca partia com a bola, o Washington se meteu na jogada. Olha o lance novo, ó. Tirando grama do Engenhão, Valência se machucou no lance. Olha o Fluminense chegando, Júlio César. Mais um impedimento marcado. E olha, o Roberto Bratz está tendo trabalho nesse primeiro tempo, hein? Olha a repetição e mais uma vez ele acertou na marcação. Na hora do passe, o Júlio César um pouquinho na frente, Lédio. Ele está tendo trabalho, mas até agora ele não errou nenhuma. Ele acertou todos os impedimentos. Fluminense querendo manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Corinthians. Corinthians que quer igualar o número de pontos do Fluminense, chegar a 41 pontos. E se o Corinthians ganhar por 2 gols ou mais de diferença, o Corinthians passa a ser o novo líder. Vale a liderança do Brasileirão. E claro, vale muita moral também para a sequência do campeonato. Quem ganhar hoje fica com muita moral no campeonato. Olha o Mariano tocando na frente. Vem embora com a bola dominada. Mariano no cruzamento, era para o Washington. Tira dali o Paulo André de qualquer maneira. Bola vai sobrando com o Roberto Carlos. Mariano agora botou na frente, Roberto Carlos nem viu, hein? Não acompanhou. Não acompanhou. O Mariano botou na corrida, o Roberto Carlos ficou pelo meio do caminho. Olha o Gon, conseguiu girar bonito para cima da marcação, toca na frente para o Conca. O lance é bom, o Conca se aproximando da grande área. Dominou, prendeu, tentou a rolada para o Washington. E o Washington agora se posicionou praticamente na mesma linha do zagueiro, para não ficar impedido de novo. Esperava o passe do Conca e a bola não chegou. Paulinho. Ele com o Alessandro. São os dois times com o maior número de vitórias até agora do Campeonato Brasileiro. Para o Fluminense vale a 13ª vitória do campeonato. Para o Corinthians a 12ª vitória. Chegada do Bruno César, rolou no meio, Elias de primeira para o Yarley, tira o gol dali de qualquer maneira. Sobra do Deco. Girou para cima da marcação, toque curtinho, Fernando Bob chegou um pouquinho atrasado, mas lateral para o Fluminense. Cobrança do Júlio César, ele com o André Luiz. Bola para o Leandro Eusébio. Vamos caminhando já para o final do primeiro tempo. Vamos caminhando para 40 minutos aqui no Engenhão. 0-0 Fluminense e Corinthians. E olha, Lucas, esse placar de 0-0 entre Fluminense e Corinthians não se repete há 22 anos, viu? A última vez foi em 1988 no Morumbi. Então a expectativa é de gols. Olha o Roberto Carlos fazendo a proteção. Quase o Júlio César não chegou, hein? O Mariano muito rápido ali para cima dele. Paulo André. Jusilei. Alessandro. Outra vez o zagueiro Paulo André. Fluminense espera o Corinthians no seu campo. Só o Washington fica no campo de ataque nesse momento. Bola para o Roberto Carlos. Outra vez o zagueiro Paulo André. Agora o Conca vai lá também.
para pressionar na marcação. Bola chegou para o Jusilei. Tem o Paulinho pelo meio. Alessandro se mandando, pedindo bola. Faz a abertura para o Yarley. Alessandro, boa tabela com o Yarley. Não tem impedimento não. Tá chegando o Corinthians com perigo. Vem o cruzamento. Bola fechada demais. Bruno César tentou salvar. A bola não saiu pela lateral. Mariano tenta fazer a jogada com o Gum. Roubada de bola já aconteceu do Elias. Roberto Carlos na frente. Passe de primeira. Paulinho tocou na entrada da grande área para o Yarley. Proteção. De costas para a marcação, passe é bom, Elias, caído, tentou o passe a si mesmo, não deu. Olha o Fluminense tentando sair para o jogo. Conca, Deco, dominou o Deco, passou o Conca pedindo. E aí o Deco demorou um pouquinho na hora do passe, errou, né? Jogou de graça para o Corinthians. Jorge Henrique, Alessandro. Domina de novo a posse de bola o Corinthians. A bola não sai aqui no Engenhão. Está dominando o Corinthians. Bruno César. Yarley. Sobra do Gum. Deco. Outra vez o zagueiro Gum. Busca o lançamento. Errou no passe. Deu de graça com o Paulinho. Tá valendo. Elias. Alessandro pediu aberto pela direita. Bola para ele. Passamos de 42 minutos desse primeiro tempo. Continua 0-0 Fluminense e Corinthians. William. Aí para o Jusilei. O Deco fica cercando na marcação. Bola chega para o Roberto Carlos. Mariano encostou com ele. Roberto Carlos fica sem opção. Resolve tocar de novo com o Jusilei. De primeira, passa na frente. Olha o Yarley. Para o Bruno César. Jorge Henrique, um pouquinho mais atrás, tocou na frente para o Paulinho. Alessandro, acionado pela direita de novo. Júlio César acompanhando a marcação. Alessandro, buscou a tabela. Elias para o Alessandro de novo. Elias, toca a bola no Corinthians. Fluminense tenta a roubada, não consegue. Vai cadenciando o jogo e tocando bola no campo de ataque o time do Corinthians aqui no Engenhão. Torcedor do Fluminense vaia. Yarley. Chega o Roberto Carlos, faz o domínio. Tentou fazer a ultrapassagem ali. O Jusilei não conseguiu. Roberto Carlos de novo para o Jusilei. E a bola saindo. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Olha a repetição, foi falta mesmo, hein? Em cima do Yarley. Finalzinho do primeiro tempo. Câmera posicionada atrás do gol. Fernando Henrique encostado na baliza direita, orientando a barreira. Roberto Carlos foi quem ajeitou, hein? Será que vai bater direto para o gol? Vamos ver. Não tomou muita distância não. Você vê aí jogadores do Corinthians se posicionando dentro da área. O zagueiro William, Fernando Henrique preocupado. Cobrança curtinha do Roberto Carlos. Bruno César para o Roberto Carlos. Pode bater dali. Rolou mais à direita. Elias levantou na grande área. Não tem impedimento não. Olha o gol pintando. Gol! É do Corinthians. Jusilei com a número 8. No lançamento para dentro da área. Ele teve tempo, calma, matou no peito. Não tinha impedimento não. Mandou de pé direito na trave. Bola bate na trave e entra no fundo do gol. O Corinthians sai na frente aqui no Engenhão. 1 para o Corinthians. Jusilei para o número 8. 0 para o Fluminense. Aos 44 minutos do primeiro tempo. Lédio Carmona. Erro de posicionamento do Leandro Eusébio, que achou que havia deixado o Jusilei impedido e não havia. O Jusilei tinha condição, teve estilo. É um volante que vai para o jogo, tem muita qualidade. Mano Menezes convocou, não foi à toa o Jusilei. Matou no peito, bateu bem, bateu com estilo. O Corinthians cresceu muito nesse final do primeiro tempo. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Lateral favorece o Fluminense nesse finalzinho do primeiro tempo. Ainda tenta o gol de empate. Mariano cobrou para o Conca.
Faz o domínio pertinho da linha de fundo. Rolou para o Mariano de novo. Vai levantar a grande área. Cruzamento. Toque de cabeça. Valência. Júlio César saiu para defender. Quem canta aqui agora é o torcedor do Corinthians. E gol do Grêmio Prudente, 1-0 para cima do Flamengo. E aqui termina o primeiro tempo no Engenhão. Corinthians vai ganhando, gol do Jusilei. 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Janaína Xavier e Bruna Gosling. Ouvindo aqui o autor do gol, segundo gol dele no campeonato, Lucas. Vamos ouvi-lo. Sabemos que tínhamos que ganhar esse jogo, temos que ganhar, né? Estamos jogando ali no contra-ataque. Numa jogada ali, ensaiada ali, podemos fazer o gol e podemos sair vencendo no primeiro tempo. Valoriza ainda mais esse gol, sabendo que Mano Menezes está aí acompanhando a partida, Jusilei? É bom, né? O treinador da seleção está olhando, está observando. E a gente poder ir bem, poder desempenhar um bom futebol, isso é muito importante. Janaína? Ao lado do Washington, o que está faltando para o Fluminense? O que tem que fazer nesse segundo tempo para tentar empatar e virar o jogo? Adiantar um pouco mais. Estamos ficando muito com a bunda lá atrás, com o Fernando Henrique, eles ficam tocando, cozinhando. É adiantar, forçar o erro deles aqui na zaga. Você, para acertar o posicionamento aqui, está chegando o tempo todo o impedimento? É, que eles fazem a linha, né? E aí esse é um pouco de ter que vir um homem de trás. Eu vou ter que sempre ser referência. Vou ter que sair também junto com eles e vir um homem de trás. Aí mata eles. Obrigado, Washington. Bruna? Ouvindo aqui Roberto Carlos. Não, o Fluminense é um bom time. Mas é o que eu tenho falado sempre. A gente tem tido posse de bola, a gente cria ocasiões, muitas oportunidades mais que o adversário. Eu acho que a gente conseguiu jogar do jeito que a gente gosta. Tocando, o adversário dá espaço, é um time que joga e deixa jogar. E o gol num momento bom do jogo, né? Agora vamos continuar igual. Roberto, você voltando de contusão nesse jogo de hoje tão importante, tá com vontade ainda de mostrar mais futebol no segundo tempo? O Corinthians teve dificuldade no começo do jogo ali. No começo normal, né? Porque o Fluminense está jogando em casa, mas depois a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Fizemos o gol e tivemos outras oportunidades com o Paulinho também. Então acho que o Corinthians está jogando direitinho. Não podemos recuar agora, tem que continuar igual, indo para cima do adversário. Lucas? Legal, tá aí o trabalho da Bruna Gosling, também da Janaína Xavier, ouvindo os jogadores do Fluminense do Corinthians. Corinthians com um grande resultado e o gol saiu aos 44 no finalzinho do primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Intervalo de jogo aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Com esse resultado, o Corinthians vai chegando a 41 pontos, vai se igualando ao Fluminense no número de pontos, mas o Fluminense ainda tem um saldo de gols superior, né? O Fluminense continua como líder, mas os dois com o mesmo número de pontos. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais para você. Corinthians está voltando, teve alguma substituição, Bruna Gosling? Não, o time é o mesmo, Lucas. Time do Corinthians retornando, o Fluminense também nesse momento com o Rodriguinho. Foi a única substituição para esse intervalo. Lucas, diga, Bruna. Rapidinho aqui, o Bruno que até cumprimentou o Rodriguinho. Com essa mudança no Fluminense, tem alguma mudança também no Corinthians de atitude dentro de campo? Não, acho que agora o time deles vai para cima, né? Vai ter mais espaço e acho que é a hora de a gente matar o jogo. Lucas? É isso, Lédio. Jogar no contra-ataque agora para o Corinthians? É a proposta do Corinthians desde o início. Agora vai ter mais espaço até com a armação do Fluminense. Só lembrando que o Rodriguinho foi companheiro do Bruno César no Santo André no primeiro semestre. O Santo André foi vice-campeão paulista. Aliás, fez uma bela campanha e vários dos jogadores do Santo André acabaram indo para outros clubes. Tá valendo, começa o segundo tempo, Fluminense e Corinthians, grande clássico do Brasileirão, o jogo mais importante até agora do campeonato. E o Corinthians vai ganhando por 1-0. Aí o Rodriguinho. A gente lembra que o Carlinhos também, né? Que hoje está na reserva do Fluminense, também jogava no Santo André. Então Carlinhos, Rodriguinho, Bruno César, vários outros jogadores do Santo André, vice-campeão paulista, foram para outros clubes. Olha que bom lançamento, Conca dominou, ajeitou, dentro da área, ainda ele, prende bola, tá muito cercado na marcação. Rolou mais atrás com o Rodriguinho, chamou o Mariano pela direita, vem o cruzamento. Bola acabou batendo no Roberto Carlos e saindo lateral para o time tricolor. Mariano já cobrou para o Conca, bola comprida demais, acaba saindo. Você ligado no PFC em todo o Brasil e também fora do país. Obrigado aí pela sua audiência. Você matando as saudades do futebol brasileiro através do PFC Internacional. E olha com que jogo, né? Que jogão. Fluminense e Corinthians aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro.
Bola tocada para o Leandro Eusébio, chamando o Fernando Bob. Faz abertura na esquerda com o Júlio César. Outra vez o Leandro Eusébio. Aí pro Gum. Fluminense agora com 2 zagueiros em campo, com a formação diferente. Entrando no esquema 4-4-2 com o Rodriguinho e o Washington no ataque tricolor. Fernando Bob. Júlio César. Alessandro acompanha na marcação. Passe lateral ali do Fernando Bob pro Gum. Vai tocando bola no campo de defesa. O Fluminense não consegue chegar perigosamente no campo do Corinthians. Agora sim entrou no campo do Corinthians com o Gum. Roberto Carlos, a base do chutão, hein? Bola subiu muito e acabou saindo. Lateral já cobrado. Olha o Washington. Chegou um pouquinho atrasado, a bola acabou saindo, ele furou na busca da finalização. Olha a repetição por outro ângulo, olha como ele tenta o chute, mas acaba furando. Torcedor do Fluminense se agita aqui no Engenhão. Fluminense buscando a virada nesse segundo tempo. O Corinthians quer ampliar o marcador na base do contra-ataque. Ficou muito claro, né? O Bruno César conversando com a Bruna Gosling, dizendo isso. Olha, vai ter mais espaço agora. O Fluminense vai para cima. Melhor para o Corinthians. Toca na frente do Yarley. Quer dizer, o Bruno César, né? Tentou o passe para o Yarley. O Alessandro abriu os braços, reclamou, queria a bola para ele. A bola chegou de graça para o Fernando Henrique. E o Corinthians está bem aberto mesmo para contra-ataque. Elias pelo lado direito, Bruno César pelo meio e Jorge Henrique pela esquerda. Opção tem. E ainda tem o Yarley flutuando. Cobrança de lateral do Roberto Carlos. Bruno César deixou a bola sair. Lateral para o Fluminense. Valência. Acabou perdendo a bola. O Carlos Eugênio Simão não marcou falta não. Olha o Corinthians chegando com perigo. Toque do Elias. Daí para o Jusilei, o autor do gol. Domina na entrada da grande área. Passou bonito. Ainda ele. Mais um drible contra 3 jogadores. Tocou na frente. E impedimento marcado do ataque do Corinthians. Impedimento do Elias. Foi o que marcou o Roberto Brates, que é da FIFA do Rio Grande do Sul. Roberto Brates. Vamos rever? Era o único que estava dentro da área, né? Todos os outros jogadores na linha da área. Olha o Fluminense com o Deco. Ajeitou na esquerda, boa bola pro Conca. Mais atrás pro Júlio César, vai bater pro gol, bate no cantinho, bola vai para fora. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Aí a repetição ó, dos vários dribles do Jusilei. Ele foi levando todo mundo na defesa do Fluminense. E aí o passe pro Elias, o Elias impedido. Tá jogando muito o Jusilei. O grande jogador até agora em campo é o Jusilei. Aí a opinião do Lédio Carmona nessa transmissão da 22ª rodada. Olha que passe no Deco pro Rodriguinho, invadiu a área, bateu, bola passa pelo goleiro, acaba tirando dali o Paulo André. Teve uma grande oportunidade o Rodriguinho, que passe no Deco para ele, olha a repetição, por outro ângulo para você. Passou pelo goleiro, mas estava bem posicionado o Paulo André para tirar. Gon chega tocando de cabeça. Sobra do Corinthians, olha o contra-ataque, lançamento longo na direção do Bruno César. Leandro Eusébio com ele, Bruno César. Tenta o passe no meio, bola desviou. Sobra com o Júlio César. Prende bola, consegue mais um drible. E aí para o Leandro Eusébio. Fernando Bob. Conca, outra vez o Fernando Bob. Lançamento cumprido lá na esquerda. Lateral para o Fluminense. Cobrança do Júlio César. Fernando Bob de primeira para o Conca pelo meio. Lançamento era para o Rodriguinho mais uma vez. O Fluminense recupera com Conca. Girou. Fernando Bob de primeira. Deco. Fernando Bob. Tentou a devolução. Errou no passe. Olha o Corinthians chegando no contra-ataque. Yarley está pedindo, Leandro Eusébio junto com ele. O zagueiro do Fluminense levou vantagem no lance. Mas o Carlos Eugênio Simão parou marcando a falta em cima do atacante Yarley. Por outro ângulo, ó. Porque ele mal tocou no Yarley, mas só a intenção dele, porque ele foi
para parar a jogada mesmo. O Yarley que pulou ali, né? Olha o Adilson Batista nervoso como sempre. São 9 jogos até agora no comando do Corinthians do Adilson Batista. 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele que justamente entrou no lugar do Mano Menezes, que foi para a seleção. Paulo André. Lançamento longo na direção do Yarley. Chegou o Fernando Bob tocando de cabeça para trás. O Corinthians recuperou. Olha o Elias pedindo bola. Bola para ele dentro da área. Bloqueado na hora do chute pelo gol. É escanteio que favorece o Corinthians. Aí a repetição do lance, ó. O Washington vai lá para dentro da área. Cobrança vai ficar pro Bruno César. Ele com o Jorge Henrique pertinho. E aí você vê os jogadores do Corinthians, o Washington também, Fernando Henrique. Jorge Henrique no levantamento para a grande área. O toque de cabeça do Paulo André. A bola vai direto para fora. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Subiu o Washington, não achou. Fluminense e Corinthians, o líder contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, vai dando o Corinthians. Corinthians com um jogo a menos, vai igualando o número de pontos do Fluminense. Vai chegando a 41, mas tem muito jogo pela frente. O jogo das duas equipes que menos perderam, que mais venceram no campeonato. Dos melhores ataques da competição. Jogaço aqui no Engenhão. O Deco foi lá, esticou a perna direita, mas não achou, hein? Vem de novo o Corinthians. Passe do Jusilei, ótima bola para o Bruno César, ele caiu, 2 jogadores para cima dele, falta do Fernando Bob. Em cima do Bruno César, tá aí a repetição. O Fernando Bob é um jogador, houve realmente a falta, é um jogador, como todo time do Fluminense, está muito nervoso, ele está sentindo um pouco mais o jogo, até por ser mais novo. Agora o Fluminense está indo para frente, está dando todo espaço e erros de passe que o Corinthians quer para contra-ataque. Como erra a saída de bola o Fluminense? E olha, uma parte da torcida do Fluminense agora pediu Marquinho, hein? Começou a gritar Marquinho, Marquinho, jogador de meio campo que atua mais pela esquerda. Torcedor pediu o Marquinho. Vai o Roberto Carlos para a cobrança. Pé esquerdo, uma bomba, bola direto para fora, passou por cima do gol do Fernando Henrique. Lédio Carmona, se você fosse mexer no Fluminense, você colocaria o Marquinho no jogo? Olha, eu acho que o problema do Fluminense é muito mais de postura em campo do que de troca de jogadores, entendeu? O Muricy, ele botar o Marquinhos de repente no lugar do Júlio César, o torcedor está pegando um pouquinho no pé do Júlio César, o Júlio César está muito acanhado pelo lado esquerdo, no lugar do Fernando Bob, que não está marcando bem, está nervoso, mas eu acho que não resolve não. O problema do Fluminense é se acertar em campo, posicionamento dentro de campo e errar menos passe. Aí o Fernando Bob fica cercado ali na marcação, fica sem saber para quem tocar. Deco curtinho para o Fernando Bob de novo. Aí começa tudo de novo com o Leandro Eusébio. E olha só o Jusilei na marcação. Leandro Eusébio recuou para o Fernando Henrique. O Simon muito afastado do lance, não marcou nada, hein? Leandro Eusébio se atrapalhou. Elias. Chega o Corinthians com perigo. Lançamento longo na direção do Jorge Henrique. Dominou dentro da área. Na linha de fundo. Primeiro Mariano. Chegou na frente, conseguiu bater para o Deco e o Fluminense arma o contra-ataque. Deco com o Conca. Bonito drible para cima da marcação. Conca tocou na frente para o Deco. Lance é bom. Passe do Deco errado. Bola voltou para ele de primeira para o Rodriguinho dentro da área. Bate cruzado. Bola toca no Roberto Carlos. Acaba saindo escanteio para o Fluminense. Washington dentro da área, Leandro Eusébio vai lá para dentro, hein? Cobrança do Conca, escanteio pelo lado direito. Cobrança com muito efeito, Leandro Eusébio subiu mais do que ele, o goleiro Júlio César. Foi lá no alto, é dele. Yarley. Mariano chegou no combate, bola chegou no Jorge Henrique. Passe na frente era para o Bruno César. Fluminense recupera com o Deco. Tocou curtinho demais o Deco. Acabou perdendo a bola. Bruno César na frente para o Yarley. O lance é bom. Olha o Corinthians chegando. Gum. Marcou presença o Gum e conseguiu a roubada de bola. Normal o lance, hein? Foi na bola o zagueiro do Fluminense. Rodriguinho. Falta em cima dele. Fluminense tem pressa. Rodriguinho já se mandou pedindo bola. Conca faz o domínio. Botou na frente.
Falta em cima do argentino. Reclama muito o capitão do Fluminense, o Conca. Vai ter cartão? Vai ter, hein? É amarelo pro Jusilei. Conca pediu e o Simon atendeu, aplicando o cartão amarelo para o Jusilei. Jusilei, que estava pendurado, não enfrenta Grêmio Prudente, Lucas. Próximo sábado, né? O jogo do Corinthians contra o Grêmio Prudente. Cobrança de falta do Conca, a bola desviou. Lateral para o Fluminense, mas fica caído o jogador do Corinthians. Levou a bolada. Até agora caído, né? Levou a bolada no rosto e aí fica difícil mesmo se recuperar. Jorge Henrique levou a pancada. Parece que ele tá botando a mão ali no ouvido esquerdo. Tá até agora meio tonto o atacante do Corinthians. Confirmando os resultados de hoje, tá aí a repetição, ó. Como ele levou a bolada e na mesma hora ele caiu. Hoje Santos 4, Atlético Goianiense 2, Cruzeiro 4, Guarani 2, Grêmio 1, Palmeiras 2. No aniversário do Grêmio, né? 107 anos de fundação. Goiás 4-1 no Botafogo. Atlético Paranaense 2-1 contra o Atlético Mineiro. E aí aquele lance, ó, do Leandro Eusébio. Ele fez falta sim. O Leandro Eusébio recuou mal para o Fernando Henrique. O Elias vinha com ele na marcação e foi derrubado o jogador do Corinthians. Era falta e era falta para cartão, inclusive, né? Porque ele era o último homem. E o Simon muito longe do lance, não viu, não marcou. Washington dentro da área, dominou, girou bonito. Washington bate de pé direito, a bola vai para fora. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Cobrança do Júlio César. E aí o Júlio César do Fluminense fez a falta em cima do Yarley. Cobrança era do Alessandro, mas aí ele deixou com o Jusilei. Paulo André. Passe errado, Paulinho recuperou. Briga pela posse de bola para o Corinthians. Conca toca de primeira. Carlos Eugênio Simon já parava o lance marcando a falta para o Fluminense. O Fluminense que tem uma semana muito importante porque está enfrentando hoje o Corinthians e no domingo Fla-Flu, né? Aqui no Engenhão, Flamengo e Fluminense, o clássico é uma semana importantíssima para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Por enquanto vai perdendo aqui para o Corinthians por 1-0. Vai vendo o Corinthians igualar o número de pontos. E o Corinthians tem um jogo a menos, né? No saldo o Fluminense ainda é melhor. Fernando Bob, Rodriguinho. Mariano encara a marcação, traz o ataque para o meio, rolou na frente, passe do Conca de calcanhar, era a devolução para o Mariano. Leandro Eusébio. Daí para o Gum. Fluminense praticamente todo no campo de ataque. Tá aí o Deco. Tocando mais atrás com o Valência. Daí para o Fernando Bob. Leandro Eusébio é o último homem. Rola para o Gum. Bem aberto na direita. Conca. Bom toque no meio para o Deco. Dificuldades no domínio para o Deco, hein? Deco, nesse momento, inclusive, sendo criticado por alguns torcedores do Fluminense. Júlio César, bola chegou para ele, do lado esquerdo. Preparou o cruzamento. Júlio César, goleiro do Corinthians, faz a defesa. Olha a repetição do lance. O Deco, mesmo caído, conseguiu tocar para o Júlio César. E aí, o cruzamento, o Washington chegou um pouquinho atrasado. Bola veio forte dentro da área para ele. E o Júlio César, goleiro do Corinthians, defendeu. O tempo vai passando aqui no Engenhão. No segundo tempo, passamos de 16 minutos, 1-0 Corinthians. Grande clássico do futebol brasileiro. Líder contra o vice-líder do campeonato. Vai dando o Corinthians. Mariano tocou na frente para o Conca. Abertura na esquerda. Júlio César de primeiro. Tentou cruzamento. Bola voltou para o Conca. Adiantou demais. Chegou Paulinho bloqueando. Corinthians agora tem o contra-ataque. Elias. Ele com o Jorge Henrique. Bruno César. Outra vez o Jorge Henrique. Tocando bola o Corinthians do campo de ataque. Passe
Bom para o Jusilei, bola chegou para ele, daí para o Alessandro. Elias passou pedindo bola. Toque bem aberto na direita para ele. Vem o Fernando Bob encostando na marcação. E aí o Elias se atrapalhou e a bola saiu. Chamou o Danilo ali, né? O técnico Adilson Batista está conversando com ele. A bola passou pelo Washington. Jorge Henrique. Volta na frente o Jorge Henrique. E o árbitro pegou falta do Mariano. Nesse momento o Grêmio Prudente vai derrotando o Flamengo por 1-0. O jogo em Presidente Prudente e Vitória e Ceará vão ficando no 0-0. São os outros dois jogos das 10 da noite. Horário de Brasília. Vai sair o Yarley. Aí então a Bruna Gosling informando, vai sair o atacante Yarley para a entrada do Danilo. Daqui a pouco o Lédio comenta essa alteração do Adilson Batista. Jorge Henrique. Roberto Carlos. Yarley, que vai sair daqui a pouquinho, tocou mal. Tá caído o jogador do Fluminense, hein? Lançamento na direção do Washington, ele correu, mas não chegou. Primeiro Paulo André para o Júlio César. Paulo André. Chutão para frente. Bola sobra com o colombiano Valência. Tentou uma embaixadinha, dominou, mas demorou demais. Perdeu a bola do Corinthians chegando. Jorge Henrique, Bruno César passou, bola para ele dentro da área. Passe errado, Fernando Henrique, sai do gol, é dele. Conca. Botou na frente o Conca no espaço vazio, leva o Fluminense para o ataque, o lance é bom, olha o Conca, dominou, ajeitou na entrada da grande área, Deco passa por ele, Conca tentou bater, bloqueado. Rola para o Deco, outra vez para o Conca. Fernando Bob. Bola para o Rodriguinho. Ajeitou, o Rodriguinho tá difícil para ele. Tenta achar um espaço. Conca, mais atrás. Fernando Bob, abre o jogo na direita com o Mariano. Outra vez o Fernando Bob. Todo o Fluminense no campo de ataque, o Corinthians só esperando. Rodriguinho. Perdeu a bola para o Bruno César. Aí ele esperou, resolveu tocar mais atrás e o Corinthians tem a posse de bola com o Roberto Carlos. Yarley. Bola com o Jusilei. Alessandro. Tem espaço o Alessandro pela direita. Daqui a pouco o Danilo vai entrar com a número 11 no lugar do Yarley com a número 21. Alessandro de novo. Passou pelo Júlio César. A devolução é boa, não tem impedimento não. Olha, o Alessandro chegou para fazer Yarley. Gol! É do Corinthians! E Yarley com a número 21. Um passe na frente, a defesa do Fluminense parou pedindo impedimento. Alessandro tocou para o Yarley. Foi o último lance dele no jogo. Vai sair o Yarley. Ele empurrou para o fundo do gol. Aos 20 minutos. Segundo tempo. Olha, mesma linha, hein? E o Alessandro, inclusive, veio de trás ali. Não tinha impedimento no lance. Acertou o Roberto Bratz. Corinthians 2-0 para cima do Fluminense. Lédio Carmona. Mesma linha, era o contra-ataque que o Adilson Batista pedia desde o início do segundo tempo. Ele mandava, abre Yarley, abre Elias, o contra-ataque vai acontecer. O Fluminense está errando a saída de bola. Errou mais uma e dessa vez não teve jeito. Corinthians 2-0. Corinthians abre uma vantagem agora muito forte, até porque o Fluminense agora vai ter que arriscar ainda mais. E se o Fluminense arriscar ainda mais, vai deixar ainda mais espaço para o Corinthians. E agora o Yarley saiu. Olha que felicidade para o Yarley, hein? Saiu, foi o último lance dele no jogo e ele saiu para a entrada do Danilo, hein, Lédio? O último lance e o último fôlego que ele tinha, estava morto. Então. Pois é, ainda teve tempo para chegar e empurrar para o fundo do gol. Olha a expressão, ó. Tá batido, hein, o técnico do Fluminense, Muricy Ramalho. Não está encontrando saídas para o Fluminense, né? Que vive um mau momento no campeonato. Olha o Conca levantando na grande área, Leandro Eusébio. Olha o Deco dentro da área, levantou na grande área de novo. Gum subiu para cabecear. Leandro Eusébio, o Washington. Tá valendo. De novo o Gum tentando ganhar no alto.
Passe na frente para o Washington dentro da área. Ajeitou para bater, cruzamento. Rodriguinho, bola passa por ele, fica com o goleiro Júlio César. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. E a torcida do Corinthians é quem canta aqui no Engenhão. 2-0 para o Corinthians. Esse resultado deixa o Corinthians como o novo líder do campeonato, hein? Porque o Corinthians chega aos mesmos 41 pontos do Fluminense e passa a ter saldo de 16 gols, enquanto que o Fluminense passa a ter saldo de 15 com essa derrota. Jusilei. Entrada na grande área, rolou para o Elias, o lance é bom, devolução para o Jusilei, bola cumprida demais para ele, Mariano chega primeiro. Daí para o Conca. Tentou passar, o Conca botou na frente e o árbitro parou, marcando a falta que favorece o Fluminense. Olha o torcedor do Corinthians aí. Lucas. Janaína. E para o torcedor do Fluminense, que está sentindo falta de alguns dos seus principais jogadores, ainda não há previsão do retorno do Fred, viu, que permanece no departamento médico. E o Emerson só deve voltar na partida contra o Avaí no dia 29 de setembro. A informação da Janaína Xavier, o Fluminense vai perdendo o jogo e a liderança do Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Teco. Bola para o Fernando Bob. Abertura na direita. Bola chega para o zagueiro Gum. Fluminense todo no campo de ataque mais uma vez. O Corinthians se aproveitando dos contra-ataques. Leandro Eusébio ajeitou para bater. Fica difícil, passe errado. O Corinthians de novo vai armar o contra-ataque. Jorge Henrique, Bruno César. Leandro Eusébio na frente, tocou de cabeça. E o Júlio César, lateral do Fluminense, ala do Fluminense, sempre que toca na bola é vaiado pela torcida. É quem comemora, o torcedor do Corinthians aqui no Engenhão. Conca. Abertura para o Mariano. Olha o gol, tentando o lançamento, o Deco tocou de cabeça para o Rodriguinho, a chance do gol, bateu cruzado, Washington! Gol! É do Fluminense! O Washington para o número 9, chute cruzado do Rodriguinho, o Washington entrou, só escorando para o fundo do gol, aos 25 minutos do segundo tempo, o Fluminense diminui, o Washington, novo artilheiro isolado no campeonato com 10 gols, 2 para o Corinthians, 1 para o Fluminense. Lédio Carmona, o jogo vai esquentar, Lédio. Vai esquentar, o Fluminense volta ao jogo agora na primeira boa jogada do Rodriguinho, aparecendo pelo lado esquerdo, fazendo cruzamento, o Washington completando. Agora o Bruno César chegando, bola voltou para ele, tentou bater, voltou. Bem posicionado ali o Fernando Bob para tirar. Fluminense tenta arrancada para o contra-ataque. Vai o Júlio César com a posse de bola. Tocou na frente para o Rodriguinho. Pediu a falta o Rodriguinho. E o árbitro vai aplicar o cartão, hein? Aí, cartão amarelo para o William, com a número 4. Nessa falta aí. E o torcedor do Fluminense se agita agora. Lucas. Vamos à informação. Assim que saiu o gol do Fluminense, o técnico Muricy Ramalho chamou Carlinhos, número 14, entrando em campo nesse momento, no lugar de Júlio César. Aí o Júlio César saindo, o torcedor do Fluminense já pedia essa alteração, fazia tempo, né? Carlinhos, no lugar do Júlio César. E olha, Lucas, William também estava pendurado, assim como o Jusilei, não enfrenta Grêmio Prudente. É, o jogo no sábado, já perdendo o Jusilei e o William para esse jogo, o Corinthians. Vai o Conca, levantou na grande área, toque de cabeça do gol, bola vai para fora, direto, é tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians e o goleiro Júlio César.
esperançosa aqui no Engenhão. O goleiro Júlio César caído dentro da pequena área. E você fica com a festa aí da torcida tricolor. Essa alteração, hein? Entrada do Carlinhos no lugar do Júlio César. O que o Carlinhos não pode ter é um medo que o Júlio César teve no jogo de levar a bola nas costas. O Júlio César não atacava, tinha medo de levar a bola nas costas, tanto do Elias quanto do Bruno César. Acabou levando uma bola nas costas do Alessandro. Então o Carlinhos vai ter que atacar, não tem outro jeito. Ele tem que abrir o jogo do Fluminense pelos lados do campo. Então parte do Carlinhos, sem ter medo. Não adianta ter medo no jogo desse. Ele vai levar a bola nas costas naturalmente. Vamos ver o gol do Fluminense de novo. Olha a repetição. Toque de cabeça para o Rodriguinho. Toque foi do Deco para o Rodriguinho. Rodriguinho, chute cruzado. Washington dentro da pequena área. Estava lá para conferir e diminuir para o Fluminense. Corinthians até agora teve 10 finalizações do jogo contra 6 do Fluminense. Alessandro. Ela estica de novo para o lateral do Corinthians. Toca no meio para o Paulinho. Corinthians tentando cadenciar mais uma vez o jogo. Jogo de muitas variações e muitas emoções também aqui no Engenhão. Jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense com esse golzinho recupera momentaneamente a liderança, né? Porque mesmo com a derrota fica com o mesmo número de pontos que o Corinthians. Só que o saldo do Fluminense é melhor. Saldo do Fluminense 16, do Corinthians 15 nesse momento. Mas é um jogo eletrizante aqui no Engenhão. Roberto Carlos mata no peito. Vai tentar fazer o cruzamento. A bola passou por todo mundo e acabou saindo. O Carlos Eugênio Simon paralisou, hein? Muricy Ramalho reclama, jogadores do Fluminense também, todo mundo reclamando. Porque o Simon marcou o escanteio, viu? E olha, o Roberto Bratis marcou o tiro de meta. Foi a marcação do Carlos Eugênio Simon, esse escanteio pro Corinthians. Jorge Henrique. Bruno César. Toca mais atrás com o Jusilei. Tentou o passe, acabou cometendo o erro ali. Rodriguinho. Subiu, não achou. Insiste o Rodriguinho. Chegou o Conca também, brigando pela posse de bola. O Corinthians recupera. Elias faz o domínio. Bruno César. Antecipação do Fernando Bob. Bola voltou para ele. Deco. Leandro Eusébio na base do chutão. Washington não subiu. Primeiro William tentando tocar de cabeça. Fluminense de novo com a posse de bola com o Gum. Deco. Aí o Gum. Passe errado pro Deco. Deco não foi, hein? Não entendeu a intenção do Gum era tocar na frente pro Deco. Leandro Eusébio pediu a aproximação de alguém, ninguém se aproximou, ele tocou uma bola mais longa para o Rodriguinho e outra falta em cima dele. Rodriguinho que não vem tendo muitas chances, né? O Emerson é titular, não está jogando, o Fred também está sem condições de jogo, o Washington entrou muito bem, artilheiro do campeonato. Rodriguinho não está tendo muita chance, hoje entrou porque o Muricy precisava, né? Não tinha quem botar no ataque, botou o Rodriguinho e ele fez o passe para o Washington fazer o gol. Falta realmente aconteceu, você viu de novo. Vai o Washington. Esse é o lateral Carlinhos. Carlinhos está pedindo bola ali. O Conca provavelmente vai jogar dentro da área, mas tem o Carlinhos como opção também. Conca levanta na grande área. Gum subiu para tentar a cabeçada, não deu. Conca tentou pegar a sobra. O Corinthians agora sai para contra-ataque com o Bruno César. Bota velocidade, Deco acompanha. Bruno César. Deco acompanhando a marcação. E o Bruno César caiu. O árbitro marcou a falta. Adilson Batista aqui já conversando com o Boquita. Daqui a pouco a gente informa quem sai, Lucas. Já mais uma alteração. O Boquita, que é volante, né? Vai entrar daqui a pouquinho no Corinthians.
Alessandro. Jorge Henrique. Paulo André. Deco. De primeira para o Washington. Olha o Fluminense chegando. Rodriguinho. O Washington se aproximou dele. Pediu bola. Rodriguinho vai pro drible. Botou na frente. Ganhou o lance. Bateu cruzado. Grande defesa do Júlio César. Com a mão direita. Conseguiu uma grande defesa do goleiro do Corinthians. De novo para você. Que pancada de pé direito do Rodriguinho. Chute cruzado. Você vê bem de pertinho o Conca para cobrar o escanteio. E agora sim, saindo o Bruno César. É isso, Bruna? Exatamente, o Bruno César saindo, Boquita já em campo. Levantamento na grande área, cruzamento foi feito, Mariano tentou o toque, Deco também insistiu, Corinthians recuperou com Roberto Carlos. Aí ele dá um chutão, buscou o Jorge Henrique por ali e o Carlos Eugênio Simon manda seguir. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Led para ele opinar sobre essa substituição do Corinthians. O Boquita é um volante, jogador muito mais de marcação do que o Bruno César. Olha o gol. Tocando na frente, era para o Conca. Primeiro o Paulo André. Valência brigou pela posse de bola, ele ganhou, mas com falta. Lédio Carmona e a substituição do Adilson Batista, hein, Lédio? Ele quer mais marcação e mais fôlego também no combate no meio campo. Como o Bruno César também, como o Yarley já estava muito cansado, já não conseguia puxar contra-ataque, ele vai limitar o contra-ataque dele agora. Ao Elias, que ainda está bem fisicamente, ainda tem fôlego no jogo, e principalmente ao Jorge Henrique. Ele vai reforçar a marcação no meio com um pouquinho. Cobrança do Roberto Carlos. Danilo tentou o domínio, mas já perdeu a bola. Rodriguinho na dividida ganhou para o Fluminense. Rodriguinho e Deco, os dois foram na mesma bola, hein? É a vontade do time do Fluminense de se recuperar no jogo. O Fluminense vai perdendo 2-1, passamos de 34 minutos. Lançamento na direção do Washington. Fica com o goleiro Júlio César. Mariano chegou para tocar de cabeça. De graça com o Roberto Carlos. Lançamento longo na direção do Jorge Henrique, que vai ter a incumbência de puxar o contra-ataque do Corinthians. Olha o Jorge Henrique brigando pela posse de bola. Ganhou, mas Carlinhos já recuperou, botou na frente. Tá valendo. Carlinhos tenta acelerar o jogo aí. Na hora que ele tocou pro Deco, o Deco ficou. Alessandro. Lédio Carmona, o Deco está mal no jogo? Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ainda conseguiu espaço para jogar. No segundo tempo está nervoso, está errando passe demais, não está dando ritmo ao time. E o Deco acabou de fazer a falta ali, né? Falta em cima do Boquita. Cobrança já aconteceu do Boquita para o Jorge Henrique na direita. Fernando Bob acompanha na marcação, pressiona. Jorge Henrique passou bonito, lindo lance, a tabela, mas a falta do Valência. E olha, vai ter cartão, hein? Grande jogada do Jorge Henrique. E aí o empurra, o Leandro Eusébio vai lá também. O Valência, o colombiano, vai levar o amarelo, ó. Carlos Eugênio Simon já puxou ele para fora do bolo, da confusão. E aplicou o cartão amarelo. Porque o Jorge Henrique, na hora que ele passou, olha, o Jorge Henrique vai tocar a bola. O Jorge Henrique é muito rápido. E aí chega realmente na perna direita do jogador do Corinthians, o Valência. Não dá nem para discutir, né? Aquela coisa, com o Jorge Henrique se chegar um pouquinho atrasado na marcação. E aí depois a confusão. Valência ficou ali reclamando, encarando alguns jogadores do Corinthians. Muricy Ramalho chamou Marquinho. Marquinho, número 15. E o torcedor do Fluminense, alguns torcedores, pelo menos uma parte da torcida, pediu o Marquinho já há algum tempo. Roberto Carlos se posicionando para cobrar. Fernando Henrique preocupado, organizando a barreira, que tem 4 jogadores nesse momento. Washington, Gum, Leandro Eusébio, todos jogadores altos da barreira.
barreira se aproximou bastante, hein? Vai o Roberto Carlos, vai soltar a bomba. Pé esquerdo na bola, a bola passa com perigo. E saiu em escanteio. Olha a repetição. Bate na barreira, bateu no gol e quase o Fernando Henrique chegou a tocar também na bola, hein? Foi lá no cantinho essa bola que o Fernando Henrique defendeu. Lucas, saiu Valência no Fluminense para a entrada de Marquinhos. Aí o Valência colombiano saindo. Volante para a entrada do Marquinho. Número 15 no Fluminense. Cobrança de escanteio, cobrança curtinha. Bola com o Danilo. E aí lateral para o Fluminense. O Deco tem pressa na cobrança, ó. Você vê aí o Marquinho que entrou com a 15 no lugar do Valência. Tem 2 bolas em campo. Aí acabou atrapalhando, né, a agilidade do Fluminense para tentar sair jogando logo, para tentar cobrar logo o lateral. Conca. Inversão de jogo para o Carlinhos, bola muito forte para o Carlinhos. Mesmo assim ele conseguiu evitar a saída. E a bola veio aqui atrás para ele, a inversão do Mariano. De novo o zagueiro Gum. Falta em cima do Conca. Cobrança do Fernando Bob. Outra vez o Conca. Rodriguinho. Rodriguinho teve uma bela participação, hein? Deu o passe para o gol do Washington. Fez um belo chute que obrigou o Júlio César a fazer uma grande defesa. E agora o Alessandro, né? Reclamou, dizendo que não fez nada. E o Simon concordou com ele. Não deu falta não. O Deco reclama. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. E nós vimos o lance por vários ângulos, né? E realmente o Rodriguinho, ele chegou com o braço no rosto do Alessandro e depois ele caiu. O árbitro marcou a falta em cima do jogador Alessandro e não em cima do Rodriguinho. Lucas. Bruna. Terceira e última alteração no Corinthians. Vai sair Roberto Carlos para a entrada de Leandro Castan, camisa 14. Aí o Leandro Castan, que vai entrar no lugar do Roberto Carlos. Roberto Carlos vai saindo lentamente, muito vaiado pela torcida tricolor. Sentiu dores ali na coxa direita o Roberto Carlos. E cansou também, mas fez um bom jogo, hein? Jogou bem mais uma vez o Roberto Carlos. Terceira e última alteração do técnico Adilson Batista, que vai conquistando uma grande vitória fora de casa contra o líder do Campeonato Fluminense. 2-1 para o Corinthians. Conversar aqui com o Roberto. Lucas, Roberto voltou a sentir ou não é nada grave? Oi? Nada grave ou voltou a sentir a coxa? Tô um pouco dolorido só. Eu tenho medo de numa arrancada sentir outra vez, mas tô bem. Que bom. Lucas. Aí o Roberto Carlos só por precaução, né? Acabou pedindo para sair. Gon chegou despachando, Conca faz do domínio. Perdeu na dividida. Outra vez o Gon. O torcedor do Fluminense pede agilidade para a saída de jogo do Fluminense. Mariano. Lançamento longo na direção do Washington. Toca de cabeça para trás e aí não chegou o Marquinho. Agora fica com o goleiro Júlio César. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Toque de primeira, a bola fica com o zagueiro Gum mais uma vez. Passe na direção do Rodriguinho. Tem espaço agora, só que a bola correu demais e saiu. Fluminense que vai ter o clássico Fla-Flu no próximo domingo. O Corinthians enfrenta em casa o Grêmio Prudente. Jogo do Corinthians no sábado. Domingo Fla-Flu aqui no Engenhão. Cobrança de lateral já acontecendo. O Gum tocou se antecipando, o Deco não dominou. Vem de novo o Corinthians com Leandro Castan. Toca na frente, era para o Danilo. Domínio do Washington, consegue tocar no meio para o Conca. E o árbitro pegou a falta por trás em cima do argentino.
Vamos chegando já a 42 minutos. Fluminense ainda buscando pelo menos o gol de empate. Olha o Washington tocando de cabeça. E o Leandro Eusébio estava impedido. Realmente me pareceu adiantado o zagueiro do Fluminense dentro da área. Olha aí, na hora do toque do Washington, realmente o Leandro Eusébio estava adiantado, né? Fluminense que agora fica com 37 gols no campeonato com esse resultado. E o Corinthians também vai a 37 gols. As duas equipes com o mesmo número de gols do Campeonato Brasileiro. São os dois ataques mais positivos da competição. Washington. Bola chegando para o Conca. Na frente, olha, falta feia, hein? Falta para cartão. Cartão amarelo. Olha a repetição do lance. Chegou atrasado o Paulo André e acabou fazendo a falta. E tem gol na rodada, hein? Jogos das 10 da noite, horário de Brasília. Gol do Flamengo, Diego Maurício, empatando para o Flamengo 1-1, lá no Prudentão. Deco ficou caído, Carlos Eugênio Simão manda seguir. Olha o Corinthians no contra-ataque, arrancando. Danilo, Jorge Henrique pediu na frente. Danilo faz o domínio, preferiu cadenciar o jogo. Tocou mais atrás. Toca bem a bola o Corinthians, vai segurando o resultado. Alessandro. Leandro Eusébio. Ele com o Fernando Bob. Toca na frente. Conca. Girou para cima da marcação. Conca. Alessandro tomou a frente. O Conca ficou nervoso. Foi irritado o argentino também. O que o Conca apanha durante os jogos desse Campeonato Brasileiro não é brincadeira. É um jogador muito leve, né? Marquinho. Conca. Fernando Bob. Carlinhos acionado pela esquerda. O torcedor do Fluminense grita o nome do Conca agora. Carlinhos chegou perto da linha de fundo, tentou o drible, botou na frente, perdeu a bola. Lateral, o Carlos Eugênio Simão só marcou o lateral. Aí, ó. Carlinhos chegou no carrinho e realmente chegou forte na jogada. Não achei que... O Muricy está reclamando até agora também, ó. Recuperação de imagem aí. Não achei que foi lance para falta, não. Fernando Bob. Vamos até 49 minutos. Vamos passando agora de 45. Jogo prometido até 49. Fluminense buscando gol de empate no finalzinho. Corinthians vai segurando um grande resultado. Uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro contra o líder, o Fluminense. Marquinho. Fluminense que agora passa a ter companhia com 41 pontos. Só que o Corinthians tem um jogo a menos, né? Bom lembrar que o Corinthians ainda vai enfrentar o Vasco. Jogo válido ainda pelo primeiro turno no dia 13 de outubro contra o Vasco. Cobrança do Júlio César. Rodriguinho girou para cima da marcação. Toque mais atrás para o Conca. Outra falta, pegou ali o Simon. Fluminense tem pressa. Cobrança vai ser do Conca. E aí o Conca desistiu de cobrar curtinho. Vai agora sim, né? Ele cobrou. Vai jogando, abrindo o jogo na direita para o Mariano. Tocou de cabeça o gol. Bola passa por todo mundo. Vai saindo do outro lado, lateral para o Corinthians. Lucas, público presente no Engenhão essa noite. 23.126 torcedores. 36 mil ingressos foram colocados à venda. A expectativa era de um público até de 30 mil, até quem sabe maior do que isso. 23 mil presentes aqui no Engenhão. Cobrança do Carlinhos. Vai jogar lá dentro da área da cobrança do lateral. O Leandro Eusébio subiu, não achou. Defesa do Corinthians bem postada, tirou. Carlinhos insistiu. Falta. Repetição, e realmente o Carlinhos
Chegou puxando o braço, a falta realmente aconteceu. Os dois técnicos mais uma vez para você. Muricy vai sofrendo mais uma derrota nesse Campeonato Brasileiro. Marquinho, passe errado para o Carlinhos. O time do Fluminense visivelmente nervoso. E o Corinthians vai se aproveitando, vai ganhando 2-1 para o Corinthians. Leandro Zébio, na base do chutão. Toca de cabeça primeiro do Jusilei, ele que fez o primeiro gol do Corinthians na partida. Carlinhos tem pressa na cobrança do lateral. Últimos momentos do jogo, vamos chegando a 48 minutos. Finalzinho da partida. Fluminense tentando pressionar. Paulo André subindo para cortar de cabeça. Jusilei toca na frente, o lance é bom. Danilo, vem o Corinthians. Abertura na esquerda para o Jorge Henrique, que leva para perto da linha de fundo, né? Levou, já conseguiu o drible e arruma o escanteio para o Corinthians, o Jorge Henrique. Tá cansado o Jorge Henrique, né? E olha o Adilson Batista, ele chegou a correr para cima da bola também, para enganar o Carlinhos ali, né? O Adilson Batista participou intensamente do jogo hoje, o técnico do Corinthians. E agora tiro de meta que favorece o Fluminense. Vamos nos aproximando do final do jogo aqui no Engenhão. Fluminense ainda busca o último ataque. Simon olhou para o relógio. Vai terminar o jogo. Vai apitar o Carlos Eugênio Simon. Chegamos a 49 minutos. Apita o Carlos Eugênio Simon. O Corinthians consegue uma grande vitória contra o Fluminense fora de casa. Chega a 41 pontos. Fluminense também 41 no campeonato. O campeonato fica mais embolado ainda. E o torcedor do Corinthians vibra, o torcedor do Fluminense sai frustrado aqui do Engenhão. Foram mais de 23 mil pessoas. Corinthians 41 pontos, Fluminense também 41 pontos. Janaína Xavier, Bruna Gosling. O Gum tá chegando aqui. Não quer falar, Gum? O Gum não tá querendo falar, vamos tentar ouvir então. Os jogadores do Corinthians foram comemorar com a torcida. O Leandro Eusébio. Leandro, qual é o tamanho do peso dessa derrota para as pretensões do Fluminense no campeonato? Muito grande, a gente não esperava essa derrota dentro de casa. Mas aconteceu, uma coisa que aconteceu, agora a gente não adianta, que não vai voltar atrás, agora trabalhar para o próximo jogo. O que está acontecendo que o Fluminense não está conseguindo vencer? Acho que o maior culpado disso é que a gente tem muitos jogadores pendurados, uma vez fico com medo de poder chegar mais forte, e isso acaba atrapalhando a gente. Então agora é trabalhar para o próximo jogo. Bruna? Com Jorge Henrique veio cumprimentar a torcida que compareceu aqui no Engenhão. Importância dessa vitória, mesmo sem a liderança ainda. Se é que vocês ainda podem conseguir até na próxima rodada. Estamos felizes. A torcida nos apoiou. No Pacaembu, perdemos contra o Grêmio. Eu vi um jogador sair vaiado, sair xingado, deram uma força. E graças a Deus, hoje provamos aí que somos um time forte na competição. Você acha que foi um jogo à altura do que se esperava entre o líder e o vice-líder do campeonato? Claro, até pelo que falaram fora de campo. Rivalidade, brigando pela liderança. Temos um jogo a menos, sabia da importância dessa partida e graças a Deus conseguimos um grande resultado. O Corinthians chega sem o Jusilei e sem o William para o próximo jogo. Mas temos um grupo muito forte. O Ralf ficou de fora, o Paulinho entrou muito bem, então o professor tá bem servido de jogadores. Janaína, tem alguém? Ao lado do Washington, vamos ouvir. Jogou muito mal, não jogou bem e segundo tempo tínhamos que ir para cima e aí ia correr esse risco de tomar contra-ataque. Felizmente tomamos o segundo gol, até tentamos, mas realmente o primeiro tempo não fomos bem e por isso saímos com a derrota. Por que essa queda de rendimento no time nos últimos jogos? Pois é um pouco inexplicável. Uma porque nos acomodamos, eu acho, em alguns jogos saímos na frente, depois deixamos empatar, deixamos virar. Hoje eu acho que não. Hoje, realmente, no primeiro tempo não jogamos bem, mas no segundo acordamos, fomos para cima, mas felizmente não criamos chances mais de gols. O time está sentindo a falta principalmente do Emerson? Não sei se sente a falta do Emerson específico.
Tem vários jogadores que também estão fora, mas eu acho que mais pelo fato de ter alguns resultados, agora todos os times estão querendo ganhar do Fluminense, está dificultando mais e a gente tem que nos alertar sobre isso. Cada jogo vai se tornar mais difícil, nós temos que preparar muito mais. Qual que é o tamanho do peso dessa derrota justamente para o Corinthians, adversário direto ali na frente? Peso é muito grande. Nós, no mínimo, jogando em casa, tínhamos que pelo menos ter mantido a diferença de pontos. Infelizmente, colaram. Agora nós temos que ter tranquilidade, cabeça fria e fazer essa diferença nos próximos jogos. Obrigada, Washington. Bruna Gosling. Mostrar aí o recadinho para dona Ana. Tá aí, ó. Vó Ana, te amo. É isso aí, Jusilei, autor do primeiro gol do Corinthians. Um recadinho para vó. Eu queria dizer para ela que eu amo muito ela e agradeço a ela tudo que ela fez por mim. Eu dedico essa vitória a ela e esse gol que eu fiz para ela também. Agora, você não estando no próximo jogo, como é que você acha que Adilson Batista vai armar esse time? Eu fico triste não poder ajudar a minha equipe, mas o Corinthians tem grandes jogadores e vai suprir minha ausência. O Lédio Carmona dizia ao longo da partida, você fez um partidaço hoje. Isso era já disposição em se tratando de um clássico como esse? Com certeza, sabia que era uma final, né? E entramos com muita dedicação, com raça, com muito empenho. Sabíamos que ganhar esse jogo de qualquer jeito e estamos com o pensamento positivo e saímos vitoriosos.